4, 3, 2, 1. Oi, meu nome é Liba Serra, eu sou professor de técnica vocal e hoje a gente vai começar a apresentar o nosso trabalho específico do método Liba Serra de técnica vocal. Vocês vão ver hoje como se iniciar como cantor, como trabalhar com a sua voz, como vivenciar o seu corpo, como, enfim, aprender a respeitar os seus limites e começar o seu trabalho de técnica. A gente vai fazer um trabalho basicamente simples, em que você vai aprender exatamente o comportamento que você tem que ter a nível muscular e a nível espacial para que você possa conviver com a sua voz. Bom, inicialmente a gente vai falar o seguinte: você como cantor, a tua experiência que você tem como cantor, trouxe alguns aspectos negativos da sua voz, que são a força que você está aplicando e como você está aplicando toda essa força. Hoje a gente especificamente vai falar dessa temática, já que a gente está tratando de você como iniciante. Se você não é iniciante, tem uma experiência já a nível de voz, você também vai ter muita novidade para ver. Algumas pessoas vão achar que a gente está trabalhando com poucos elementos, mas enfim, eu preciso trazer um embasamento para o cantor, fazer com que você entenda a parte inicial do processo vocal, para que você possa ir desenvolvendo. Com o tempo a gente vai trazendo novos vídeos aulas para você e você vai desenvolvendo melhor a sua voz. A gente vai começar falando sobre alguns aspectos que são necessários. Em primeiro lugar, a gente vai ter a consciência de como é que está funcionando a sua voz. Ok, muito bem, então por que é que eu estou falando sobre funcionamento da voz? Porque a sua voz é um instrumento. Então se você for pensar na forma em que você está cantando, você tem que pensar a nível instrumento, como você está atuando com a sua musculatura dentro desse instrumento. Aí então a gente passa a pensar também como um esporte. Então cantar é um esporte? Basicamente sim. Como que a gente vai então processar as coisas? Toda pessoa tem o seu limite vocal, desde o mais grave ou coisas mais graves, de vozes masculinas, até a colocação do mais agudo. Para quem não tem visão do que seria o grave ou o agudo. Então, todas as pessoas têm uma colocação e um limite vocal. O que você precisa saber inicialmente é onde está a sua limitação vocal. Onde é que está a confortabilidade da sua voz e onde as coisas começam a ficar apertadas e difíceis de execução. Então vamos dizer, por exemplo, que você pega o disco do seu ídolo, Gal Costa, Elis Regina, Renato Russo, Ian Gillan, qualquer tipo de músico. Você coloca o disco e você vai começar a ouvir e reproduzir o que está acontecendo. Aí você vai ter uma série de problemas que vem a ser o desconhecimento das formas musculares das notas mais agudas ou das mais graves, ou mesmo a incapacidade momentânea de produzir a sonoridade neste ponto ou neste ponto. O que é que a gente precisa fazer então? Você tem que ter consciência dos seus limites vocais. Então, dentro do nosso trabalho de técnica, a gente vai se preocupar com uma extensão de uma oitava. Para quem não sabe o que seria uma oitava, então é a repetição da mesma nota numa altura diferente, ou mais grave ou mais agudo. Dentro desta primeira fita de técnica, a gente vai trabalhar segundo esta consciência aqui. Vamos trabalhar deste dó aqui a este dó aqui, tá? Tanto em voz feminina quanto em voz masculina. Voz masculina de dó a dó. Então a gente teria uma oitava que abrangeria esta ideia. 12 notas. As pessoas normalmente acham que tem necessidade de cantar 3 oitavas e meia, 4 oitavas e vão espremendo os extremos da voz delas. Não há necessidade disso. Em primeiro lugar, você está fazendo técnica. Quando a gente trabalha com técnica, a gente não trabalha com pressão, a gente não trabalha com interpretação vocal. Há uma distância muito grande em que você está trabalhando técnica e você está trabalhando a sua interpretação. Quando você trabalha especificamente técnica, você não interpreta. Vamos começar a guardar determinadas coisas na cabeça. Então você, com a sua experiência, você vai simplesmente pensar em técnica, não em interpretação.
Ok, falando então nesse aspecto técnico, inicialmente o que é trabalhar com técnica vocal, como ocorrem as coisas, o que seria a técnica vocal? Veja bem, eu falei já agora no início que a técnica vocal é um esporte. Muito bem, então eu sou o técnico desse esporte. Vamos dizer que você joga futebol e você quer entrar no Santos ou São Paulo, e você então vai fazer a sua série de exercícios lá e o técnico vai dizer para você qual é a sua capacitação. O que é que você tem que fazer para melhorar a nível físico, musculatura da perna, o que você tem que fazer para melhorar a sua resistência e coisas do gênero. A mesma coisa ocorre com a técnica vocal. Individualmente ou não, a gente vai trabalhando a melhoria disto. Então, o primeiro processo e a primeira preocupação do aluno de técnica vocal é trabalhar com leveza. Nós vamos falar muito da leveza, porque é muito importante que você não fique extrapolando com a sua voz, principalmente em termos de técnica. Quando você é um cantor de rock and roll, quando você é um cantor de blues, quando você atua no palco, todas as coisas acontecem a nível força. Isso faz com que a musculatura tua extrapole, ou seja, você em determinados casos até mesmo dilacera a tua musculatura. Só que a gente vai ver como tecnicamente você pode ir eliminando isso e aos poucos você ir trazendo uma melhoria vocal. Nesse aspecto então, a gente vai trazer o seguinte: vamos pensar na nossa musculatura e como funciona a nossa musculatura enquanto você está cantando, enquanto você está colocando a voz, a nível técnico. Nós, como eu já disse antes, não vamos falar de interpretação. A interpretação é um capítulo à frente. A gente vai falar de técnica e técnica vai trazer a você a qualidade para a interpretação. Então vamos nos preocupar com o seguinte: sendo você voz feminina, voz masculina, o nosso princípio é que você seja afinado, tenha uma determinada afinação. Em segundo lugar, que você não tenha problemas vocais, ou seja, excesso de dores na garganta quando acorda ou quando vai deitar, quando canta meia hora, que você não fique sem voz. Se você estiver neste processo, você vai ter que fazer um exame com um fonoaudiólogo. Você encontra uma pessoa, você deve ter alguma indicação. Mas é muito importante que você não faça exercícios de técnica vocal sem o acompanhamento do fonoaudiólogo. Então, logo após você ter feito o seu exame para saber se você tem alguma deficiência na tua parte vocal, você pode começar a fazer os trabalhos. É muito importante que você não os faça se você for impedido, ok? Então vamos começar falando sobre a importância do ar e da movimentação da coluna aérea dentro do seu corpo. Eu vou apresentar para vocês o seguinte. Veja bem, aqui então a gente vai ter uma movimentação corpórea que vai fazer com que eu crie uma coluna de ar a partir da minha região pélvica e região glútea. Eu não vou ficar pensando que eu tenho então que apertar o abdominal, ou apertar a região diafragmática, ou então trabalhar com a garganta especificamente. Não, vamos parar de se preocupar com partes limitadas e partes específicas. A gente vai ter as partes específicas para se preocupar num determinado momento. Em primeiro lugar, a primeira consciência importante que o cantor vai ter que ter é que ele canta com o corpo dele. Quando eu inspiro, ou seja, quando eu coloco o ar dentro do meu corpo, se eu inspirar com muita força, eu retenho ar dentro do corpo. Para que eu retenha ar dentro do corpo, eu tenho que travar musculatura. No momento em que eu travo musculatura, eu impeço a onda sonora e a coluna aérea que está sendo formada de trabalhar exatamente como o devido. O que vai acontecer então? Primeiramente, a gente vai ter ideia de como é que se forma o som dentro do nosso corpo. Antes de mais nada, as tais das cordas vocais dentro aqui do laringe, que são duas películas ou duas pregas, como são chamadas, que vão abrir e fechar a uma velocidade invisível ao olho nu e vão gerar um puff de ar mínimo e uma sonoridade mínima. Mais ou menos uma coisa assim.
Essa sonoridade mínima, ela vai ganhar amplificação dentro do seu instrumento, dentro do seu próprio corpo. Basicamente onde? Nas suas cavidades de ressonância, superior e inferior. Bom, o que isso vai gerar para mim? O que vai acontecer então? Eu vou ter então uma amplificação da sonoridade mínima que eu apliquei aqui. Então, se eu tiver uma coluna aérea coesa que vá subindo, eu vou fazer com que esta sonoridade ocorra, eu crio uma onda sonora que vai trabalhando dentro da minha ressonância alta e da minha ressonância inferior. Como então que eu vou processar isso? Através da liberação da musculatura. Inicialmente, a gente tem uma preocupação muito grande, como eu falei anteriormente, da gente ter a reprodução da sonoridade. Então você canta Renato Russo, você canta Herbert Viana ou um outro cantor. O que vai acontecer? Você vai entrar no processo imitativo deste ou deste cantor, tá? Ou cantora. Você estando no processo imitativo, você limita a tua capacidade muscular apertando músculos para imitar. Então se eu vou me imitar, eu começo a apertar aqui garganta, eu começo a apertar tórax, eu começo a apertar a região abdominal. Aí entram as consciências erradas. Eu começo então a viciar toda a minha musculatura na forma errada. A forma muscular mais adequada é a mais leve possível. Eu já falei que a gente vai repetir e falar muito de leveza. Então, como se processa a coisa? Você vai simplesmente iniciar a sonoridade dentro da sua garganta, nas cordas vocais. Você vai moldar a musculatura para aceitar a onda sonora. Então a onda sonora vem, vai bater na parte muscular que está sendo pega e vai voltar tranquila. Se eu estiver com a parte muscular tensa, a onda vai vir e vai voltar quadrada, eliminando então a onda que eu criei. Eis porque determinadas pessoas cantam então assim, e não acontece nada. Elas estão fechando esta região, estão trabalhando especificamente na garganta e estão impedindo uma melhor colocação de sonoridade. A gente vai ter que ter uma consciência de verticalidade. Bom, o que vem a ser isso? A consciência da verticalidade é a consciência que você tem de cantar com o seu corpo, impelindo a sonoridade a partir da sua base mesmo. Então vamos pensar em pés, né? E trazer toda essa sonoridade para a parte superior do seu corpo, vibrando todas as cavidades de ressonância. Bom, mas aí vibro cavidade de ressonância, mas como que eu vou cantar com o corpo? Porque essa parte de baixo aqui não canta. Errado, você está enganado. Se você tiver um piano em casa, ou um violão ou alguma coisa, e você tocar notas graves dele, você vai sentir vibração no ambiente. Bom, mas como que vai vibrar? Pode fazer que você vai sentir vibração torácica e, reparando bem, se você pedir para um amigo ficar batendo notas graves do piano, você vai ver que você tem vibração nos seus pés, na parte inferior do seu corpo. Ah, muito bem, mas como é que isso vai ocorrer comigo? Ocorre por um efeito de vibração. Se você está vibrando corretamente, se você está com toda a sua musculatura liberada, você vai conseguir fazer com que o efeito de vibração tanto desça quanto suba. Só que na preocupação de imitar o seu cantor predileto de rock and roll, o seu cantor de MPB, o seu cantor de blues, você traz a sonoridade para cá. Você horizontaliza a sonoridade, fazendo com que esta musculatura traga o processo imitativo, mas não a tua qualidade vocal. Então é muito importante que você tenha em mente que você tem a sua característica vocal, porque fisiologicamente, ou seja, a forma muscular que você tem é especificamente sua. A forma muscular e a parte de articulação vai ser especificamente sua. Todo o trabalho, cartilagem, a estrutura óssea é diferente de outro ser humano. Ninguém tem voz igual. Esta é a vantagem da voz sobre qualquer outro instrumento. Todos têm uma identificação com a sua própria voz. Então você tem que começar a trazer a sua voz para que você cante bem. Não adianta então você cantar igual este ou aquele. Lógico, evidente que você aprendeu muito com isso.
Durante um bom tempo você assimilou muita coisa, mas pensa bem, os teus graves e os teus agudos estão presos. Você não está conseguindo colocar aquela nota mais aguda que o outro cara faz. Você não está conseguindo dar corpo para essa nota grave. Por quê? Porque você aprendeu a cantar prendendo a sonoridade cada vez que você tem necessidade. Se você nunca cantou, muito bem, melhor para você. Então não pense que porque você nunca cantou, que você não vai cantar bem, porque você não tem o dom, porque você é desafinado, porque o teu vizinho falou que você não canta bem, ou sua mãe, ou etc e tal. Nada disso vai atrapalhar o fato de que você tem corpo para cantar. Eu costumo dizer que para cantar basta respirar. Então você estando inspirando e expirando e sabendo falar, produzir sons, você tem condições de cantar. Mas sempre lembre, um exame antes é bom para você resolver essa questão. Se o seu médico disser não pode cantar, por favor, não faça, porque você vai estar estragando as suas cordas vocais. Bom, vamos retratar então esse aspecto que eu estava falando da coluna aérea. Quando você vai formar o som, antes disso você inspira. Tem gente que não dá a mínima importância para o inspirar, porque afinal de contas o ar está aqui, eu inspiro, eu expiro, eu canto, eu faço tudo e não dou a mínima importância para o ar. Veja bem, o ar é um fluido onde a sonoridade vai estar ocorrendo. Você está colocando a sua sonoridade no etérico, no fluídico ar. Oh, perfeito, muito bonito. Então, como que você vai processar isso? As partículas de ar estão dentro do seu corpo sempre. Então, você não tem, antes de mais nada, necessidade de inspirar demais. Se você inspira muito, conforme eu já falei, trava tudo. Se trava tudo, o que vai acontecer? O teu laringe aqui, ele vai subir. Quando ele sobe, você fecha a traqueia e você impede que haja a liberação da musculatura da garganta. Havendo esse impedimento, a sonoridade vai ser horizontal, não vertical. A gente vai pensar sempre na consciência da verticalidade. Você vai trazer o som, o ar de baixo, vai trabalhar com a tua região pélvica, vai trabalhar com o glúteo, vai trabalhar com intercostal, costal e vai trabalhar com o abdominal. Normalmente as pessoas trabalham só com o abdominal, tá? Falaram para você que disseram que ouviu em algum lugar que alguma coisa aconteceu, que você tem que trabalhar com o diafragma para fazer a sonoridade funcionar. Aí então você canta desse jeito. Força sempre, inspira forte e está sempre forçando a tua região diafragmática e a tua região abdominal. Isto não vai formar a coluna aérea reta. Isto vai fazer com que a sua coluna aérea fique em diagonal. Imagine então que você vai estar dentro do metrô São Bento e vai abrir uma porta só do trem e está cheio de gente para entrar. Todo mundo vai querer entrar pela mesma porta. A mesma coisa ocorre aqui a nível de partículas de ar. Então você tem uma impulsão e esta impulsão tem que ter uma força X que faça com que uma partícula de ar empurre a outra, que empurre a outra, que empurre a outra, que empurre a outra, que empurre a outra. Elas vêm se acomodando, vão passar no seu rosto, vão transitar aqui dentro e a sonoridade vai ser explorada dentro das suas cavidades de ressonância. Não adianta o cantor querer tirar as coisas por aqui. Não, você está fechando e está trazendo o ar diretamente para a sua boca. A gente tem que passear com a coluna aérea. Como vamos fazer isso? Com um exercício simples respiratório. Você vai sentar na ponta de uma cadeira, confortavelmente. Por favor, procure a sua cadeira. Muito bem, sentou. Então você vai sentar e você vai trabalhar a tua respiração e examinar como funciona a sua respiração. É muito importante a gente, a partir de agora, interiorizar as nossas sensações musculares, procurar sentir como respiramos, como o ar está entrando no nosso corpo, quanto o ar está entrando no nosso corpo, quanto eu despendo de força para tirar o ar, já sabendo que não há necessidade desse dispêndio de força. Então, tá sentado, tá tranquilo. Então, acomode-se e comece a inspirar e examinar o seu movimento inspiratório e de expiração. Lembre-se então de sentar
com a coluna reta e não encostado na poltrona ou alguma coisa. Sente na ponta da cadeira ou na ponta da poltrona. O trabalho de inspirar e expirar exige o exame interno. Então você visualiza internamente como que você está realizando esse trabalho. Questão primeira, então, como é que você está inspirando? Onde o ar se coloca? Mais no tórax? Está cheio aqui? Este movimento não está perfeito. O que a gente tem que fazer é trazer um inspirar para a tua região pélvica, para a parte baixa do seu corpo. Então, como que você vai trabalhar isso? Traz a consciência do inspirar para a base dos seus pés, planta dos pés. Então, imagine que o ar que você está inspirando é como se fosse água, tivesse peso e não acabasse nos pulmões. Então, ele está descendo diretamente para os seus pés. Se ele efetivamente estiver descendo, você vai sentir um aumento na região frontal aqui, na musculatura pélvica e na musculatura do glúteo aqui atrás. Havendo esse aumento, não há necessidade de acomodação extra de ar dentro do seu tórax. Quando você inspira e enche aqui para cantar, automaticamente você vai trancar a sua garganta. Então o que a gente quer é que você especificamente libere a sua musculatura de garganta. O inspirar, ele vai indicar isso para você ou não. Então, faça uma frase musical cantada. Qualquer coisa que você goste de cantar. Examine agora a forma com que você está inspirando. A forma da inspiração é que é importante para o ato de cantar. Porque depois que você acomodou as partículas de ar dentro do seu corpo, se você colocou em excesso, ou seja, se você tomou ar, a coisa vai ficar tensa e presa. Você tem que liberar isso para verticalizar a tua coluna aérea. Então, inspire como se você fosse falar, não como se você fosse cantar forçadamente uma frase musical. Ok, feito isso, você agora vai começar, sempre que você estiver cantando dentro das músicas que forem do seu repertório, se você já é cantor. Dentro do nosso estudo técnico, se você está iniciando seus estudos técnicos, você sempre vai inspirar sem ficar tomando ar, ou seja, empurrando o ar para dentro do corpo. Como se tivesse necessidade de ter muito ar dentro do seu corpo para você reproduzir a sonoridade. Se despreocupe disso e comece a trabalhar com menos ar. Isso vai implicar que você também trabalhe com menos volume. Quando você trabalha com muito volume, automaticamente você também trabalha com esta musculatura da garganta. O que a gente quer evitar é que você fique o tempo inteiro forçando a sua garganta para a reprodução de sonoridade. Aí você que é cantor de rock and roll vai reclamar, vai falar, poxa, mas como é que eu dou os drives, como é que eu faço o rouco, como é que eu produzo essa sonoridade de interpretação? Aí a gente volta para trás. Você não está interpretando, você está fazendo trabalho técnico. E dentro desse aspecto você tem que se ater ao trabalho técnico. Isto vai te dar mobilidade para que você possa entender mais para frente como é que vai funcionar a coisa. Então, faça o exercício do inspirar, examine o seu inspirar enquanto você estiver sentado, depois você levante, examine o inspirar enquanto você está de pé, veja que o ar esteja indo para a planta dos seus pés, sinta que você está acomodando o ar em todo o seu corpo. Isso é muito importante para que você possa dar continuidade para o seu trabalho. Ok, agora vamos falar efetivamente de como é que você vai produzir a sonoridade. A gente já pensou então como que a gente vai inspirar, de que forma que a gente vai trabalhar. Vagarosamente a sua respiração vai modificar, ela não vai modificar de um dia para o outro, mas com o decorrer do tempo você vai ter melhoria desse trabalho. Um dos aspectos principais do início da técnica é o relaxamento. Então, dentro do relaxamento, a gente pode trabalhar de duas formas, ou com a movimentação do lábio, ou com a movimentação da língua, dependendo então da sua afinação e da sua colocação.
Então você vai escolher como é que você vai colocar essa nota, em que região você vai trabalhar, pode ser numa parte mais aguda ou numa mais grave, desde que você não esteja forçando o teu corpo para produzir a sonoridade. Então vamos pensar, ou esta nota aqui, para voz masculina, lábio, podemos variar entre lábio e língua e você vai trabalhar com a duração de tempo que lhe for conveniente. Então, mais uma vez. E agora com língua. Mais uma vez. Então, se você não consegue trabalhar, obviamente a musculatura vai vir no decorrer do tempo e você vai conseguir melhorar essa colocação. Lembre principalmente que você tem que relaxar toda essa região da garganta e o seu rosto tem que estar totalmente relaxado. Queixo solto, tá? Língua levezinha, sem estar pressionando, sem estar prendendo, sem estar abrindo a horizontalidade do rosto. E a dilatação da narina, que é importante para fazer com que o ar venha para dentro do seu rosto. Então você estaria trabalhando ou ok. Muito bem, então a gente vai trabalhar com os baixos agora, para a gente definir então onde você se encontra a nível de voz masculina. Nós temos baixo, barítono e tenor. Então o baixo é o mais grave, barítono o intermediário e o tenor vem a ser o mais agudo. Então eu gostaria de chamar agora o Zeca, ele vai demonstrar para a gente o trabalho do baixo, que é a parte mais grave da voz masculina, e ele vai trabalhar alternando entre lábio e língua. Você que está em casa, está examinando, está vendo como está acontecendo a coisa, você, se não conseguir alternar, trabalha ou lábio ou língua. Mas já vai vendo se você se encaixa nesta realidade vocal. Começando, 3, 4. Ok, a gente trabalhou dentro de uma oitava e se você está encaixado bem dentro dessa realidade, você está trabalhando mais na região dos baixos. Você vai ter uma dificuldade maior para notas agudas, mas a parte de baixos tudo bem. Obrigado, Zeca. Vamos agora então começar a mostrar a parte do barítono, que é a região intermediária. Nesta região a sua voz estaria aqui. Nós estamos trabalhando de dó a dó. Esta região central é mais comum para as vozes masculinas. Algumas pessoas têm tendência a baixo, algumas pessoas têm tendência a tenor. Esta é a região central. Você observe, procure trabalhar na frente do espelho, vendo esta sua movimentação labial. Se você está abrindo demais, se você estiver abrindo demais, você corrija a posição e traga para a verticalidade, trazendo melhor a posição do rosto. Então agora a gente vai trabalhar demonstrando os tenores.
Para demonstrar o tenor, eu chamei o Danilo. Então a gente vai começar com lábio. 3, 4. Ok, então sempre lembrando que se esta é a região que você tem mais facilidade, então você já é por si só um tenor. Se você está forçando nesta região, provavelmente você seja um barítono, traga para cá. Então inicialmente eu estou mostrando todas as regiões e todos os naipes de tessitura, que é assim como a gente chama, que é para dar importância a esse fato. Obrigado, Dani. Agora a gente vai começar a mostrar as vozes femininas, que são 3. O contralto, o mezzo-soprano ou o meio-soprano e o soprano em si, que é a voz mais aguda. Dando início no contralto, eu vou chamar a Andréia para demonstração, também em lábio e língua. Iniciando com lábio, 3, 4. Ok, então aqui a gente teve a demonstração pela Andréia das notas mais graves da voz feminina, que são a do contralto. Agora a gente vai demonstrar o mezzo-soprano ou o meio-soprano. Caracteristicamente a gente teria uma espécie de problema. Quem vai apresentar é a Aninha e ela tem aparelho nos dentes. Então, ou se você, no caso, tem aparelho nos dentes, ou você vai ter dificuldade com língua ou com o trabalho de lábio. Então observe onde está seu nível de dificuldade. Ela já tem um nível de dificuldade com língua, pois machuca. Então ela vai trabalhar em lábio. Em casa você pode trabalhar alternando. 3, 4. Ok, faça uma análise e veja se a sua voz está calhando dentro dessa característica vocal. Obrigado, Aninha. E por último a gente vai apresentar então a categoria do soprano, que é a mais aguda da voz feminina. Para isso eu chamei a Andréia. 3, 4.
Ok. Então a gente já conseguiu ver todas as tessituras principais de voz masculina e voz feminina. Obrigado, André. A gente vai então se preocupar agora em cada um estar centrado no seu lugar. Então, se você se sentiu confortável como meio soprano, trabalhe sempre como meio soprano. Se você se sentiu confortável, então, como barítono, ou baixo, etc e tal. Por aí você já tem uma definição. Eu trabalhei não com os extremos de cada voz, e sim com o centro médio, a gente chama de centro médio, esta região mais confortável da voz de cada um, ok? Agora a gente vai falar sobre alguns erros muito comuns que ocorrem. Para isso eu convidei alguns alunos para fazerem o trabalho. Não significa que eles constantemente cantem dessa forma errada. Significa que eles tinham esse padrão vocal e já evoluíram nele. A gente vai então observar primeiro como que nós vamos trabalhar algumas vogais, antes de apresentar eles. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a sonoridade em I. Quando a gente pensa em falar o I e produzir a sonoridade em I, a gente deve pensar numa liberação da garganta, conforme eu já disse, naquela produção da coluna aérea e uma colocação da sonoridade num ponto específico. Ou seja, nós vamos fazer com que a vibração da sonoridade venha para um ponto específico. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não tenha a habilidade da sensação no início, não se importe. O que importa é você ter a consciência de que você está conduzindo a sonoridade para esse ponto. Nós vamos pensar em sonoridade na vogal I sempre no meio da nossa terceira visão. É muito importante que a gente tenha esta consciência, não importando, obviamente, se você vai conseguir isso hoje ou dentro de meses. O mais importante mesmo é você estar consciente de onde você vai encaixar essa sonoridade. Quanto ao U, a gente vai pensar nele sendo trabalhado na parte frontal do nosso rosto, trazendo a articulação para frente, aqui. É um beijinho que você está mandando. Então, você vai pensar nestas formas musculares. Quando você trabalha o I, você trabalha com o laringe solto aqui, meio que bocejando, o maxilar solto, a ponta da língua em todas as vogais sempre vai estar aqui, a colocação da articulação no I em específico vai ser um meio sorrisinho aqui. Assim. E a dilatação da narina, como se estivesse cheirando uma flor. Então, esta preocupação muscular em separado vai fazer com que você se posicione melhor. Então, um exercício que eu gostaria que você fizesse é o de ir se conscientizando de parte por parte do seu corpo. Quando a gente vai falar do U, a gente vai pensar então na mesma coisa, laringe solto, maxilar caído aqui, a ponta da língua no exato mesmo lugar, atrás dos dentes inferiores, o biquinho para frente, tá falando francês, e dilatando a narina. Ok? Então vamos trabalhar esta frase musical. Mesmo que você seja voz feminina ou voz masculina, a gente vai resumir a coisa de duas formas. Eu estou trabalhando ou como barítono ou como meio soprano, porque não daria para a gente estar trabalhando com todas as tessituras. Então, se você, sendo voz feminina, tem a habilidade de colocar uma oitava acima, ou seja, cantar tudo uma oitava mais agudo, você pode acompanhar o exercício. Se não tem habilidade, espera que vai haver demonstração. Então nós vamos fazer esse trabalho. Então vamos ao exercício. 3, 4. Vi, viu, viu. Observa a movimentação. Vi, viu, viu. Eu dilato a narina, estou exagerando um pouco e a gente vai trabalhar com um pouco de exagero para começar a entender o encaixe da sonoridade. Vi, viu, viu. Se você é voz feminina, uma oitava acima. Vi, viu, viu. Vi, viu, viu. Ok, vou deixar só o piano trabalhar agora. 3, 4. Lembra do encaixe da sonoridade? Se preocupa com articulação. Respiração leve. Articula. Dilatação na narina. Não relaxa
mantém a colocação muscular. Para esse trabalho é bom você estar na frente do espelho também para averiguar como você está movimentando. O exagero é adequado no sentido de que se você nunca trabalhou a sua articulação, você vai desenvolver ela. Se exagerar demais durante algum tempo, vai ficar viciado em ficar fazendo careta para produzir articulação. Então, preocupe-se em ter o posicionamento, depois você vai encaixar a sonoridade. Caso você costume cantar assim, procure trazer a articulação. Aí sim o exagero vai ser necessário para você objetivar o oposto, ou seja, trazer um encaixe para melhor posição. Então agora eu gostaria de chamar o Fernando para demonstrar o primeiro tipo característico de erro e a gente vai falar sobre ele. 3, 4, vi, um pouquinho mais volume. Então vamos falar um pouco sobre essa forma de ataque que o Fernando estava apresentando. Na primeira nota então que ele colocou, ele solta muito ar. Então vem vindo muito ar e a colocação não fica tão adequada. Como que você vai conviver com isso? Você vai começar então a trabalhar com menos ar na saída da primeira nota. Então a preocupação é inspirar menos e colocar melhor a nota. Vamos fazer de novo, Fê? 3, 4. Então dá para observar que tem uma definição melhor agora de colocação do ar. É muito importante a gente trabalhar com essa definição de colocação de ar para que a gente não ataque demais a primeira nota e todo o resto caia, tá? Então você viu, o Fernando demonstrou a forma errada e depois ele demonstrou uma forma mais adequada. Outra preocupação que vai gerar isso é a falta de afinação. Não significa que ele não tivesse ouvido para fazer a nota, mas sim que em função da forma respiratória ou da quantidade de ar que ele está tirando do corpo, ele vai perder a capacidade de afinação. Então, se você está dentro dessa característica, preocupe-se em colocar a primeira nota sem muito ataque. Não precisa atacar a primeira nota e as outras notas vão ficar perdendo terreno. Se preocupe com a linearidade da sonoridade. Como que a sonoridade está saindo do seu corpo, com uma mesma pressão do início ao fim, ou seja, uma mesma pressão muscular no seu corpo, desde a primeira nota até a última nota dentro da frase musical. Perfeito. Obrigado, Fernando. A segunda demonstração de erro que a gente vai fazer se refere à questão da sonoridade do metálico. O que vem a ser o metálico? O metálico é a sonoridade que você vai tirar de dentro do seu corpo e vai encaixar tudo só no rosto a partir da parte baixa do rosto. Seria mais ou menos o fanho. Esse exagero, ele gera uma impossibilidade de você ressoar na parte traseira do seu rosto e na parte frontal da sua cabeça. Então a gente vai demonstrar com a Adriana a parte do metálico e depois vamos ver como que a gente vai trabalhar algumas soluções nesse aspecto. Vamos trabalhar tudo em I. Mi, tá? Ok, a Adriana então demonstrou alguns aspectos da colocação no metálico, o que vai gerar então uma sonoridade pequena sem uma resolução melhor.
Para a gente resolver essa questão, nós precisamos verticalizar a sonoridade novamente, vamos rever a postura de articulação, não estar tão aberta a nossa articulação, vamos fechar dilatação da narina e todas as formas que a gente tiver de relaxar a nossa garganta. Então não vai adiantar cantar tenso. Sempre que você vai cantar tenso, você vai estar fechando e você vai estar posicionando a sua coluna aérea num ou no outro ponto do seu rosto, mas não na ressonância total do seu rosto. O que a gente precisa então é que você tenha uma postura de corpo mais relaxada e principalmente de garganta, para que a coluna aérea e a onda sonora que é formada pelas cordas vocais se expanda de melhor forma. A Adriana agora vai demonstrar o mesmo exercício com uma colocação melhor a nível de corpo, relaxando a garganta, melhorando a postura, e então a sonoridade vai se modificar. Eu vou pedir para ela que ela inicie no metálico e depois vá transformando a sonoridade para que a gente entenda melhor como que ocorre esse processo. Em Mi novamente, 3, 4. Vem abrindo. Ok, obrigado, Adriana. Então a gente já vê que dá para transformar essa sonoridade que você tem. Se toda vez que você vai cantar uma nota aguda, não interessa se você é voz masculina ou feminina, você tiver esse tipo de problema, você modificando a tua postura de máscara facial e a tua postura de garganta e de musculatura do corpo, numa forma geral, você aumenta a sua ressonância e melhora a sua qualidade. Então você passa do metálico até o impostado, que é o próximo assunto que a gente vai falar. Para demonstração então do exercício de impostado, da forma impostada de cantar, eu vou chamar o Pedro. Nós vamos fazer vi, viu, viu, 3, 4. Vi, viu, viu. Ok, aqui eu queria então tecer alguns comentários acerca do que está ocorrendo. Em primeiro lugar, a gente tem uma coisa que chama ponto focal, ou seja, quando você canta, você focaliza a sua visão num ponto qualquer, mas um ponto em que você não esteja tão para baixo nem tão para cima, e sim confortavelmente postado. Outra questão é a questão dos joelhos. Não vamos endurecer os joelhos, senão a gente vai vir para frente sempre. Vamos flexionar e manter o nosso corpo flexionado. Então, no caso do Pedro, a sonoridade sai impostada, ou seja, com excesso de ar na região da nuca, ou seja, a vibração vem para trás, porque a postura é forte neste sentido. A respiração se torna torácica, não há uma coluna aérea adequada e todo o som se perde atrás, a sonoridade não vem para frente. Eu vou pedir então para o Pedro melhorar a postura dele neste sentido aqui. Então, se ele está aqui, ele tem um ponto focal para baixo, ele não está vendo absolutamente nada. Então, ele vai olhar nesta direção, ele vai ter um ponto focal agora. A sonoridade, a coluna aérea pode ser formada da região pélvica para cima, a sonoridade impostada, ou seja, aqui atrás, ela vai se distribuir para a frente. Então, o som vai ser formado aqui no laringe pela corda vocal e ele vai ter condição de colocar o ar tanto para trás quanto para frente. Então a gente vai pensar no seguinte: se você trouxer demais para frente, fica totalmente metálico. Se você trouxer demais para trás, fica totalmente impostado. Então a gente vai procurar um meio termo. Examine você e veja como é que você procede, como você canta. Vamos dar uma olhada. Ok, no mesmo exercício, o Pedro então vai melhorar a colocação. Ele já está postado, já está flexionado, está dentro da gravidade e vai colocar a sonoridade para nós. 3, 4. Vi, viu, viu. 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 Vi, viu, viu.
Ok, por aí então a gente já começa a ver que a sonoridade se encaminha para o rosto e então vai vir para a máscara facial e você vai poder causar atrito ao ar que está saindo. E a gente vai falar sobre isso também. Agora a gente vai trabalhar com uma característica muito usual. As pessoas têm a tendência de não fechar muito bem a corda vocal, fazendo com que a sonoridade venha soprada ou vazada. Então há a ocorrência da sonoridade em si, formada pela corda vocal, pela movimentação da corda, mas fica um espaço fazendo com que venha um arzinho soprado. O que a gente vai chamar de ou sonoridade vazada, ou voz soprada, ou qualquer coisa assim. Se você está dentro dessa característica, a gente vai falar como que você vai eliminar isso. Para demonstrar esse tipo de característica, eu vou chamar a Márcia. A gente vai fazer esse nosso exercício. Vi, viu, viu. Uma oitava acima, agudo. Vi, viu, viu. Ok? 3, 4. Vi, viu. Ok, então vamos falar o que geraria esse tipo de comportamento vocal, ou seja, a necessidade de extrair excesso de ar para produzir o som. Isso gera cansaço, você é obrigado a inspirar cada vez mais, tendo que acomodar ar no corpo, você não tem uma colocação adequada e você também não vai ter uma produção de ressonância adequada. Então a onda sonora não vai caminhar adequadamente. A solução para esse caso seria então o fechamento ou a focalização da corda vocal, ou seja, a gente vai fazer com que a corda vocal se acomode e abra e fecha num trabalho de produção muito melhor. Como faremos isto? Fica muito difícil a gente dizer como você tem que trabalhar com uma musculatura que está interna aqui dentro da sua garganta. O que a gente vai pensar e trabalhar é na conscientização do posicionamento também. Como a gente está sempre trabalhando com músculos internos, a gente vai estar sempre trabalhando com a conscientização do posicionamento. Então preste apenas atenção e conduza ou mande o seu cérebro a informação de que você tem que fechar a sonoridade. Normalmente, as pessoas que têm essa tendência levam de 6 meses a 1 ano para acertar a voz, estando acompanhadas por um professor. Então, apesar do trabalho técnico dentro da fita, é necessário também que você pesquise e procure um professor que trabalhe dentro do método. Você trabalhando dentro do método e com o acompanhamento de um professor, você tem condições de melhorar mais rapidamente. Sendo que não há condição de você ter um professor que te acompanhe, a gente vai pedir que você grave uma fita dentro de uma determinada extensão, que eu já vou deixar elaborado mais para frente, e você manda essa fita para MPO Vídeo, que eu vou ouvir e vou mandar uma carta para você orientando todo o processo teu, ok? Para demonstrar então essa característica de colocação vazada, eu vou chamar a Andrea para cantar para a gente. A Andrea vai cantar si, 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 no, no, ok? 3, 4. Si, 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 no, no. 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 Ok, por aí você observa então como a sonoridade ela já vai se perdendo, a afinação vai se perdendo, como a característica sonora vai tomando outro corpo. Eu vou pedir para ela refazer, prestando atenção nas ressonâncias, conscientizando-se então da necessidade de recolocação a nível de ressonância, para que a sonoridade então mude o ponto de vibração, saia da garganta, que ela
acomode e foque a corda vocal, ou seja, que ela feche a corda vocal corretamente, para que assim a sonoridade se posicione melhor. Ela vai iniciar então com a sonoridade relativamente aberta e vai fechar para que vocês sintam o processo. 3, 4. Si, 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 no, no. Si, 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 no. Ela vai posicionando agora. Si, 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 no, no. Isso. Si, 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 no, no. Si, 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 no, no. Si, 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 no, no. Ok, obrigado, Andréia. Então vocês veem que essa colocação ela é necessária para que você comece então a ter uma melhor sonoridade. Não adianta tentar cantar. Não, a gente tem que encaixar a sonoridade e melhorar o ponto de sonoridade. Tudo bem, vamos falar agora então sobre o nível de tensão. Toda vez que alguém vai se apresentar, que o cantor vai subir no palco, vai cantar com a sua banda, vai cantar em casa para o tio, para a tia, qualquer tipo de apresentação vai acarretar um nível de tensão que fecha a capacidade de ressonância. A tensão está diretamente ligada à prisão de determinadas partes do seu corpo. Então, quando você está relaxado, você está com a tua musculatura bem postada e você tem condição de criar uma coluna aérea adequada. Quando você está tenso, você vai fechando aqui, vai fechando aqui, vai fechando aqui e automaticamente a tua sonoridade fica totalmente fora de questão. Então, a gente, para fazer uma demonstração do que seria a sonoridade a nível de tensão e de como você está expondo essa sonoridade, eu gostaria de chamar a Márcia para que ela demonstrasse isso para a gente. O exercício vai ser o mesmo, si, 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 no, no. Voz feminina, 3, 4. Si, 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 no, no. 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 Tudo bem. Então, dá para você reparar como que o nível de tensão ele vem a acarretar uma diferença de sonoridade todo o tempo. Então, a Márcia, quando apresenta um nível de tensão, ela vai fechando a sonoridade. Quando não apresenta tensão, não tem responsabilidade nenhuma com a sonoridade, o som vai se tornar bem melhor. Você já deve ter visto você cantando no banheiro, é muito melhor. Você está debaixo do chuveiro, ladrilho, tudo tranquilo, ninguém está te escutando, você está cantando com uma sonoridade muito melhor, porque isso causa liberdade. Nessa parte final do vídeo aula você vai ter condições então de estudar ininterruptamente alguns exercícios. Os exercícios anteriores foram todos para demonstrar onde e como você está, onde você se posiciona. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar um exercício claro e específico para que você grave para mim, mande isso para MPO Vídeo e assim eu tenho condições de dar uma resposta para você, em que condições está a sua voz, o que você tem que fazer e como você deve proceder para melhorar isto ou aquilo, tá ok? Vamos iniciar então com um trabalho de duração. Sendo voz feminina ou voz masculina, você vai iniciar o trabalho com lábio aqui. Se voz masculina, ok? Vamos fazer 3 vezes então. É muito importante que você já examine o seu nível de tensão, a sua posição, como você está lidando com a sonoridade, a sua dificuldade ou facilidade. Se você tem muita dificuldade de trabalhar com lábio, tente repuxar para frente ou para trás o seu rosto, achando a posição. Uma boa coisa a ser feita é você ir para frente do espelho, ver o seu ponto focal no centro da sua terceira visão e trabalhar diretamente com ele. Vamos fazer esse exercício agora. Em
caso de voz masculina, uma oitava abaixo, voz feminina, uma oitava acima. Vamos retratar isso. 3, 4. Perfeito. Então, você tendo a habilidade, você coloca isto uma oitava abaixo, trabalha desta forma. Se não tem, eu vou gravar agora para as vozes masculinas. No caso da voz feminina, se você puder, você coloca a sua afinação uma oitava acima. Vozes masculinas, não tentem fazer isso em agudo por enquanto. Trabalhem na sua graduação de grave. Não vão trabalhar no agudo, porque senão você vai estar ferindo as suas cordas vocais. Outra coisa, pouco volume. Este exercício é um exercício de leveza, colocação de coluna e relaxamento da musculatura do rosto. Não adianta querer trabalhar com muita força. Vozes masculinas, 3, 4. Vai fazendo. Repare a sua respiração como está. Deixa cair a sonoridade. Ok. Muito bem. Se você então tem dificuldade de trabalho com lábio, trabalhe com língua. O trabalho com língua vai ser o mesmo. Porém, a gente observa a movimentação diferente. Não force, não abra demais. Não é esse resultado que interessa. Não é volume que interessa, e sim a colocação da sonoridade. Então, a sua forma de inspirar tem que ser leve, delicada, e a colocação da sonoridade também. Lembre-se, você não está interpretando, você está fazendo exercícios técnicos. Agora, dando continuidade, a gente vai fazer este exercício. Em Mi, colocando aqui na sua terceira visão, Mi, vozes masculinas, Mi. Vamos observar a movimentação. Mi, 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 Trabalhemos uma oitava acima no sentido da voz feminina.
Sempre lembrando, vozes masculinas não extrapolem, não façam esse trabalho de agudo. Vocês não precisam fazer isso agora. Vai chegar o tempo que você pode fazer esse tipo de trabalho. Principalmente para os cantores de rock and roll. Não extrapolem, não vão tentando fazer o agudo sem entender como que ocorrem determinadas coisas nesse sentido. Vamos lá novamente então, vozes agudas femininas. 3, 4. Agora a gente vai trabalhar um outro exercício alternando lábio e língua. Vamos começar com vozes masculinas. 3, 4. Vamos trabalhar agora novamente vozes femininas. Lembrem-se, homens, vocês não precisam ficar fazendo este exercício, porque o processo é diferente. Se vocês tentarem fazer, vocês podem estar danificando suas cordas vocais. Vamos devagar, a gente chega nesse capítulo. Podemos começar então. Vozes femininas. 3, 4. Mantém em cima. Ok. Agora a gente vai falar de um último aspecto. Esse processo que você está estudando, ele é delicado, a gente trabalhou mais com demonstrações e você pode colocar a sua voz dentro das demonstrações para sentir como que você está se encaixando. Mas eu realmente gostaria que você nos comunicasse como que você está se sentindo dentro desse trabalho, e uma das formas de acontecer isso é você gravar em fita cassete e enviar para MPO Vídeo um exercício específico que é este aqui, ó. Você vai fazer viu, viu. Então vamos trabalhar com voz masculina. 3, 4. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Ok, entendido? Vamos trabalhar então sem volume algum. 3, 4. Lembre-se na gravação das questões com respeito à articulação, com respeito à respiração. Então grave da forma que você puder gravar. Vozes femininas, o mesmo exercício. Vi, vi, viu, viu. 3, 4.
Ok, eu gostaria então que você gravasse isso com duas características principais. Em primeiro lugar, com a menor quantidade de volume possível. Em segundo lugar, com bastante volume. E em terceiro lugar, pode parecer incrível, mas interpretativamente. Eu gostaria que você soltasse a sua voz para ver de que forma é que você trabalha com essa sonoridade. Após você ter gravado então essa fita, a gente vai ter uma avaliação e vamos dar um retorno para você segundo a avaliação que a gente teve. Lembre-se sempre, consulte seu fonoaudiólogo, seu otorrinolaringologista, se houver a necessidade disso. Não deixe de procurar um médico se você sentir dor na sua garganta ou alguma coisa. O método Libacera de técnica vocal está sendo editado no Brasil todo e você pode procurar pelo método em alguma livraria de música. Gostaria que você curtisse e trabalhasse bastante para que você possa desenvolver o seu trabalho vocal. É importante que você tenha noção de como você está trabalhando e que você tenha respeito ao trabalho técnico. Então, pela última vez eu digo, não interprete enquanto você faz o seu trabalho técnico. Uma última recomendação, não tenha pressa, faça o seu trabalho técnico com calma, com pouco volume, que assim você vai desenvolvendo e melhorando gradualmente a sua voz e a gente se encontra num próximo trabalho de vídeo. Eu espero que você tenha curtido o nosso trabalho e eu espero também que você continue acompanhando o método Libacera de técnica vocal através da MPO Vídeo. Obrigado!